Meus amores, hoje vamos trabalhar a página 81 do livro Buriti mais Matemática, quinto ano. Vamos ver as páginas 81 e 82, tá certo? Temos aqui polígonos, tá? No primeiro quesito temos: leia o diálogo a seguir e faça o que se pede, tá? Diálogo, como a gente já sabe, é a conversa entre duas ou mais pessoas, tá certo? Aí ela diz assim: polígono é uma figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua. Essa outra já diz: e os trechos desse contorno não se cruzam. Olha só o que ela diz. Polígono é uma figura plana fechada, tá? Uma figura plana fechada, ó, cujo contorno pode ser traçado por uma régua, tá certo? A gente pode fazer aqui o contorno com uma régua. E também os trechos desse contorno não se cruzam, eles não se cruzam, tá? Então, isso é um polígono. De acordo com a fala delas, vamos responder a letrinha A. Indique com a letra P as figuras que são polígonos e justifique sua resposta. Olha só, essa aqui, esse primeiro aqui, essa figura aqui, número 1. Ela não é polígono. Por que não é polígono? Porque as linhas não se fecham, tá certo? Então, para ser polígono, as linhas são planas fechadas, tá certo? Tem que ser fechada. Então, essa aqui tá aberta. Então, ela não é polígono, tá? Nessa figura 2, é um polígono, ó. Todas as linhas estão fechadas, tá? E ela não se cruza uma com a outra. Então, aqui é um polígono. Você coloca P de polígono, tá? A figura 3 também é uma linha fechada, ó, um polígono com a figura plana fechada e não se cruzam, tá? A figura 4, ela está toda fechada, não tem nenhuma parte aberta, nenhuma linha aberta feito essa, tá? Porém, ela se cruza, então não é polígono, tá? Porque ela se cruza, ó. Há um cruzamento. E aqui ela diz que os trechos desse contorno não se cruzam. E aqui houve um cruzamento, então aqui não é polígono. Polígono é a figura 2 e a figura 3. Letrinha B. Agora, em uma folha de papel, faça uma composição com diferentes desenhos de polígonos. Você vai pegar uma folhinha de papel e você vai desenhar polígonos. Por exemplo, ó, isso aqui é um polígono. Isso aqui também é um polígono, tá certo? Então, você vai fazer exemplos de polígonos. As linhas são fechadas, tá? É uma figura plana, com as linhas fechadas e não se cruzam, tá bom? Então, você pode fazer vários polígonos, tá certo? Olha só no 2. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo, há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pecinhas. Veja as peças desse brinquedo e depois responda as questões. Olha, o brinquedo 1, tá? O brinquedo 2, o brinquedo 3, o brinquedo 4 e o brinquedo 5. Letrinha A pergunta: em qual das bases é possível encaixar todas as peças, tá? Nessa base 1, na base 2, na base 3. Olha só. Essa peça aqui pode ser encaixada, essa peça aqui, ó, pode ser encaixada aqui, né? Que é um triângulo. Essa forma aqui, a gente poderíamos colocar essa aqui, a figura 5, né? O brinquedo 5. Mas esse aqui tem que ter um quadrado, não é? Tem que ter uma figura plana da forma com a base quadrada. Aqui não tem nenhuma figura plana com a base quadrada. Então, essa aqui está descartado, não é essa base, tá? Vamos ver a base 2. Na base 2, tem essa base aqui, que pode encaixar essa figura 5, tá? Tem essa aqui, que pode encaixar a figura 4. Olha só, 5 lados. Tá vendo a base dela? Um pentágono. Essa base aqui, ó, pode encaixar aqui, ó. Tá vendo essa figura, ó? Pode ver que ela se encaixa aqui. Esse aqui, o triângulo, tá? E aqui o círculo que está aqui, que é o cilindro. A base do cilindro é um círculo, tá?
Então, é a base 2, tá? E a base 3 não é por causa de qual? A base 3 não é por causa dessa figura aqui, ó, tá? Não tem, aqui é um hexágono, ó, tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nenhuma figura aqui com 6 lados. Então, essa base 3 não é por causa dessa aqui, tá certo? Letrinha B. Quais dessas peças têm um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Olha só, quais são esses polígonos? Polígonos a gente sabe que são linhas fechadas, não é? E não se cruzam. Então, quem tem um contorno de um polígono aqui? Ó, o triângulo, tá? Vamos ver aqui, ó, o triângulo, tá certo? E também o pentágono. Por que essa aqui não pode? Porque essa daqui é uma curva, tá? Então, não pode ser uma curva. Essa aqui também tem curva, ó, tá? São fechados, mas tem curva, também não pode. E essa aqui também tem uma curva, então no polígono não há curvas, tá certo? São linhas retas. Então, são as peças 2 e 4, que são o triângulo e o pentágono, tá certo? Na página 82, temos o quesito 3, que diz assim: observe a representação de um polígono e algumas de suas partes destacadas. Depois, preencha o quadro com as informações correspondentes. Olha só os polígonos. Tem a parte destacada que tem o vértice aqui, que é o encontro das arestas, tá? Tem aqui essa aresta aqui que está indicando o lado, esse lado desse polígono. E aqui temos um ângulo interno, um ângulo dentro aqui do polígono, um ângulo interno, tá? As linhas fechadas formam um ângulo interno. Então, aqui eu tenho um ângulo interno, aqui também eu tenho outro ângulo interno, tá certo? O encontro de vértices se chama de ângulo aqui também, ó. Tem outro ângulo interno aqui, também tem outro ângulo interno aqui, tá? Então, esse polígono aqui, ele tem 4 ângulos, tá certo? Olha só. E tem também 4 lados, olha. 1, 2, 3, 4 lados. E ele tem também 4 vértices, ó. O vértice é o encontro das arestas. Então, tem 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, foi essas observações que a gente teve dessa figura aqui, desse polígono. Aí vem o polígono, triângulo. Quantos lados tem o triângulo? 3 lados, tá? 1, 2, 3. Quantos vértices tem o triângulo? 3 vértices. 1, 2, 3. E quantidade de ângulos internos? Tem 3 ângulos esse triângulo, ó. 1, 2, 3, tá certo? Agora vamos ver essa figura aqui, um quadrilátero, tá? Quantos lados ele tem? 4, por isso que é um quadrilátero. 4 lados, tá? Olha, 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? 4 vértices, tá? Olha só, 1, 2, 3, 4. E aqui tá perguntando quantos ângulos internos. Também tem 4 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, tá bom? Essa outra figura aqui, quantos lados tem? 5 lados. Se ela tem 5 lados, é um pentágono, tá certo? Olha os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos vértices? 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. E quantidade de ângulos? 5 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos, tá certo? Essa figura aqui, ó, tem 6 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vértices? 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos ângulos internos? 6 ângulos internos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa figura aqui, ela tem 7 lados. Esse polígono tem 7 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Quantos vértices? Também tem 7 vértices, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E quantos ângulos internos? Também tem 7 ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que podemos dizer que esses polígonos têm em comum? Olha só, todos têm a mesma quantidade de lados, vértice e ângulos internos. Mesma quantidade de lado, vértice e ângulos internos, tá certo? Tá vendo? Ó, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Que regularidade podemos observar entre as quantidades nesse quadro, perdoe-me, tá? Repetindo. Que regularidade podemos observar entre as quantidades nesse quadro? O que a tia Fran acabou de falar, ó. As quantidades são a mesma. Então, o que você vai colocar? A quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos e é igual à quantidade de vértices de todo o polígono, tá? A quantidade de lado é a mesma quantidade de vértice e a mesma quantidade de ângulo de todos os polígonos, tá certo? Aí aqui tem no quarto quesito. Leia o que Renato está dizendo. Quando um polígono tem todos os lados da mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Veja 2 exemplos. Olha só. Tem os lados com a mesma medida e tem os ângulos internos com a mesma medida. Então, são chamados de polígono regular. Esse aqui também, ó, esse hexágono, ó. Tem esses lados aqui, se você medir, ele vai ter a mesma medida, tá certo? Desses lados aqui. E os ângulos internos também vai ter a mesma medida, tá certo? Então, são chamados de polígono regular, tá? Agora, indique qual das figuras a seguir representa o polígono irregular. Olha só, esse aqui não é um polígono irregular, por quê? Ele pode até ter os lados com a mesma medida, mas o ângulo dele não, tá? Esse ângulo aqui é maior do que esse ângulo aqui, tá certo? Você pode ver que esse ângulo aqui é mais aberto, ó. E esse ângulo aqui é mais fechado, então ele não é. Esse aqui não tem todas as medidas do mesmo tamanho, ó. Pode ver que aqui, ó, essa aqui é maior. E o ângulo também interno, o tamanho deles são diferentes, ó. Aqui é menor, tá vendo? E aqui já é o A. Maior, tá vendo? Então, esse aqui não é. Nessa outra figura, esse lado aqui é maior do que esse lado aqui, já não é, tá certo? E tem os ângulos internos. Esse aqui é menor e esse aqui já é maior, esse ângulo aqui, tá bom? E temos o triângulo. O triângulo, sim, é um polígono regular, porque todos os lados dele têm o mesmo tamanho e os ângulos internos também têm o mesmo tamanho, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, que tenham acertado, que tenham corrigido. E quem gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe e comente aqui o que você achou, tá certo? Beijo e fique com Deus.